Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com muito prazer que nós damos início a essa exposição através do nosso canal no Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. A nossa temática de hoje é exatamente a vida futura e o progresso geral. Antes de iniciarmos a nossa exposição propriamente dita, eu vou ler uma mensagem aqui ditada por Emmanuel e psicografada pelo médium Chico Xavier, e o título da mensagem é Vencerás. Então Emmanuel, com muita sabedoria, nos diz: não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer, concentra-te e esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforços. Silêncio para a injúria, esquecimento para o mal, perdão das ofensas. Recorda-te que os agressores são doentes. Não permitas que irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagem nem fracasso. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatize provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Então, com base nessa mensagem de vencer, ditada por Emmanuel, nós convidamos a todos aqui presentes a fazer a nossa prece de abertura. Mestre Jesus, o Senhor que foi enviado por Deus para brilhantarmos o caminho aqui na Terra, servindo como farol para a nossa navegação, nos conduz, Senhor, no caminho certo, para que possamos melhorar a cada instante, para que possamos servir de instrumento de amor e paz a todos os nossos semelhantes. Ajuda-nos, Senhor, neste momento tão difícil pelo qual passamos. Ajuda-nos a compreender mais e a tolerar incessantemente. Com esta súplica, Senhor, e com o coração voltado para o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, pedimos humildemente a permissão por dar por iniciada a exposição da noite de hoje. Que assim seja. Como dissemos, o nosso tema é vida futura e o progresso geral. Quando nós estudamos a obra, os ensinos de Jesus, nós vamos encontrar a vida futura como sendo a pedra angular do seu ensinamento. Nada faz tanto sentido quanto a explicação de Jesus a respeito na nossa fé na vida futura. O grande problema que nós enfrentamos no decorrer da nossa história humana, que beira por aí, alguns dizem para 200 ou 300 mil anos, a nossa maior dificuldade é justamente em compreender os detalhes desse procedimento, ou seja, como será a nossa vida futura, o que nos aguarda depois desta vida, o que nos aguarda em uma outra vida, como todo esse mecanismo, ou seja, como todo esse processo se dará dentro dos seus modos gerais e assim como se dará dentro dos seus modos específicos. Então é necessário, nós necessitamos de explicações que nos satisfaçam a razão,
visto que nos primórdios da humanidade nós imaginávamos a vida espiritual e tínhamos a ideia de Deus completamente diferente do que temos hoje. Os nossos antepassados, que na verdade, como sabemos, eram nós mesmos, em vestimentas corporais um pouco mais rudimentares, ou com capacidade intelectual e moral bastante rudimentares para os padrões nos quais nós nos encontramos hoje. Então, a nossa visão no passado era de um Deus completamente humanizado. Tanto que nas civilizações, nas comunidades humanas mais, digamos assim, rudimentares, confundia-se a obra do Criador com o próprio Criador. Então, as comunidades primitivas, quando nós ensaiávamos nessas comunidades os preparativos para o que nós pensamos hoje, nós confundíamos, o efeito com a causa, Nós esquecíamos do Criador e confundíamos a obra do Criador com o próprio Criador. Por isso que atribuíamos ao Sol, à Lua, aos fenômenos naturais a presença de Deus. Mas esse mecanismo de entendimento ele foi se modificando no decorrer da humanidade. É natural que ainda hoje encontremos no planeta Terra algumas comunidades humanas que ainda têm esse conhecimento, ainda têm essa percepção a respeito de Deus, ou seja, de uma forma mais rudimentar. Mas, à medida que fomos trabalhando e melhorando psicologicamente e moralmente e cientificamente, nós fizemos uma extensão da compreensão de Deus e principalmente do que é a vida espiritual. Então, todas as comunidades, em todas as épocas, tiveram um conhecimento ou tiveram uma noção de como seria a vida depois dessa vida, Para algumas civilizações de tempos não muito distantes, algumas pessoas imaginavam que ao desencarnarem se transformariam em beija-flores celestiais ou habitariam um espaço destinado ou criado por Deus onde emanasse mel e leite das fontes. Então a percepção se dava e sempre se deu de acordo com o avanço mental que essas civilizações fizeram. Então, quando Jesus veio, ele nos deu uma visão bem mais ampla a respeito de Deus. Então, nos apresentou um Deus todo-poderoso, um Deus que faz chover, como ele dizia, sobre os justos e sobre os injustos, que fazia com que o sol se levantasse todos os dias, independentemente da nossa condição humana. Então, Jesus apresenta para nós um Deus diferenciado, um Deus de amor, um Pai de todas as criaturas. E desta maneira nós passamos aí aproximadamente 2022 anos para termos essa compreensão de um Deus universal, de um Deus que abarca toda a criação, do visível e do invisível também. Então um Deus extremamente superior a todas as nossas, digamos assim, compreensão, toda a nossa forma de compreendermos, de tal maneira que Jesus definia Deus como sendo o Pai de todos nós. No Livro dos Espíritos, para termos uma ideia mais precisa, obra publicada no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec, logo na primeira pergunta, ele não faz a pergunta dizendo ou perguntando quem é Deus. Ele se limita a perguntar que é Deus. Se observarmos atentamente esta indagação do mestre, nós vamos entender que Allan Kardec faz uma pergunta perguntando, penetrando no entendimento de que é, porque nossa compreensão não está ainda suficientemente desenvolvida para entendermos quem é. De tal maneira que os Espíritos responderam de uma maneira muito sucinta e muito clara para a nossa compreensão. Deus é a inteligência, é a causa suprema de todas as coisas, como diz na primeira questão. É a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo,
Ou seja, desta maneira nós abarcamos a compreensão de que é Deus. Então, esta percepção que nós temos na vida futura, primeiramente, cai no ponto de entendermos que somos criaturas extraídas de Deus. É interessante que antigamente, até a publicação, até o conhecimento dos espíritos, até o dia em que os espíritos resolveram levantar as lápides dos túmulos e manifestarem-se de maneira tão visível e tão patente para nós não tínhamos uma visão mais clara de como nós tínhamos surgido. Quando nós abrimos, por exemplo, a Bíblia, que fala da origem da humanidade, que fala da origem do homem, ela nos diz, lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, no item 26, que Deus fez, o homem, utilizando-se da seguinte expressão: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, esta explicação que a Bíblia nos dá, nos remete a uma compreensão um pouco limitada. Mas com o advento da doutrina espírita, os espíritos estenderam essa explicação dizendo: ora, está corretíssimo, Deus fez o espírito, nós espíritos, a sua imagem e semelhança. Mas também estenderam dizendo, na questão 115 do Livro dos Espíritos, que Deus criou todos os espíritos simples e sem o saber. Ou seja, criou todos os espíritos simples e ignorantes. De tal maneira que esta soma de experiências que nós vamos ter é que fez com que nós tivéssemos o que temos hoje, através dessas inúmeras experiências. Então, o espírito criado simples e ignorante, ele entra na vida física e na vida espiritual, gradativamente se melhorando e passando, de um ponto ao outro da sua própria evolução e melhorando-se, se transformando no decorrer das existências e das experiências que esses espíritos vão se dando. Se observarmos na questão 115, ela corrobora, ela digamos assim, ela está de pleno acordo com o capítulo 1 do versículo 26 do livro Gênesis da Bíblia, Porque se somos criados simples e ignorantes, ou seja, se fomos criados à imagem de Deus, é porque somos espíritos imortais. Daí a grande conclusão de sermos, de termos uma vida futura garantida, já que somos imortais pela própria definição da criação com que Deus nos fez. E somos a semelhança de Deus porque somos perfectíveis, ou seja, como diz a questão 115, simples e ignorantes, mas com possibilidades de auto-melhorarmos-nos, ou seja, participando ativamente da criação, participando ativamente dos desígnios de Deus, nós também vamos fazendo os nossos melhoramentos de experiência em experiência, de vidas em vidas, até chegarmos ao ponto em que nós estamos hoje. Ora, esse ponto pelo qual nós chegamos hoje ainda não define o máximo que nós chegaremos. Se fôssemos classificar ou comparar o nosso ponto no qual nós estamos atualmente, nós diríamos que ainda estamos na pré-adolescência, ou talvez muito menos do que isso, da grande experiência pela qual todos nós atingiremos. Então, são experiências que nós vamos tendo no decorrer da vida, que nos dão essa capacidade de nos tornarmos cada vez melhores. Então, o que nós somos hoje é basicamente aquilo que nós criamos em nós mesmos no decorrer da nossa existência. Então, esta percepção nos dá a certeza de termos uma vida futura, ou seja, de que a vida ela não se extingue com o aniquilamento do corpo biológico. Então, baseado nesse princípio, Allan Kardec até faz uma outra pergunta na questão 192. Ele pergunta: alguém pode proceder
impecável na vida atual e transpor todos os degraus da evolução e do aperfeiçoamento? E os espíritos responderam, né? Será se nós digamos assim, nos modificássemos e tivéssemos um procedimento impecável, nós atingiríamos a perfeição? E os espíritos responderam, não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Ora, a nossa percepção ela vai se modificando de acordo com a nossa inteligência. Paulo de Tarso já nos dá uma noção muito clara a respeito disso, quando ele dizia, quando criança eu pensava e agia como criança. Ou seja, como espíritos imperfeitos, que ainda somos, nós ainda agimos como espíritos imperfeitos. Então o universo, a obra de Deus, a grandeza da obra de Deus, ainda não está, digamos assim, disponível para a nossa compreensão humana no estágio atual. Há uma tradição, há uma história na tradição cristã que conta que quando, para nós entendermos essa questão, né, a respeito da nossa mente, a respeito da nossa, digamos assim, compreensão de Deus e da criação, conta, né, a tradição cristã que Santo Agostinho, ao se converter ao cristianismo, né, assim que conheceu Jesus, que se deparou com essa figura iluminada de Jesus, ele teve um êxtase, porque todos nós, quando encontramos com Jesus, nós temos esse êxtase. Se ainda não sentimos, é porque o nosso encontro ainda foi pela metade. Mas todas as pessoas que encontram Jesus sentem no seu íntimo algo. Eu estou vendo aqui que alguém está dizendo que está tendo erro no microfone, é isso? Deve ser o barulho do ventilador. Vou tentar desligar para ver se melhora. Me dê um retorno aí. Melhorou? Bom, continuando. Espero ter melhorado o som. Então, todas as pessoas que tiveram esse encontro com Jesus se transformaram. Então, Santo Agostinho com Santo Agostinho não foi diferente. Então, a tradição nos diz que certo dia, deve ser os grilos que tem muito aqui. Então, certo dia, Santo Agostinho estava fazendo suas reflexões a respeito de Deus. Desse Deus que Jesus apresentou. O Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, como dissemos, o Deus que faz chover sobre justos e injustos, o Deus que faz com que o sol renasça a cada dia, independentemente das guerras, independentemente da maldade humana. Então, Santo Agostinho fazia uma reflexão profunda a respeito da natureza íntima de Deus. E certo dia, quando ele passeava no mar da Capadócia, na região que ele morava, ali entre a Europa e a Ásia, ele passeava na beira da praia, aquele mar calmo, quando de repente, e ele fazendo as reflexões, né, sobre Deus, quando de repente, de longe, ele percebe uma criança brincando sozinha, a praia deserta, e ele ficou muito, digamos assim, impressionado com aquela cena, uma criança sozinha, arrumadinha, bonitinha, toda limpa, brincando sozinha na praia. Então ele desce das reflexões profundas e vai até a criança e pergunta pelos pais. E a criança não responde. E ele então percebe que a criança brincava pegando água do mar com uma concha e jogando dentro de um buraco que essa criança tinha cavado à beira da praia. Um buraco na areia, areia seca. Então, quando ele descia com aquelas perninhas curtas até o mar calmo, né, que enchia a concha e voltava e jogava no buraco, a água imediatamente era absorvida pela areia. Então, Santo Agostinho resolveu usar uma estratégia diferente e perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele disse: brincando, ora. Brincando de transportar o mar dali para cá. Então Santo Agostinho agacha-se, olha nos olhos daquela criança e diz: impossível, meu filho, olha o tamanho do mar e veja o tamanho desse buraquinho que você cavou, é impossível. Quando Santo Agostinho teve esse insight
aparentemente simples, mas de grande profundidade, a criança imediatamente se transforma num anjo resplandecente. Um espírito que tinha tomado a forma de criança transforma-se naquele ser iluminado e diz: insensato és tu. Como pode, pois, querer indagar a natureza íntima do Criador e de sua criação? Tua cabeça é este buraco minúsculo, e a obra de Deus e a grandeza de Deus é esse oceano infinito. E o anjo desaparece como num passe de mágica. E Santo Agostinho nunca mais perdeu tempo em querer indagar a profundidade da grandeza da criação e da obra de Deus. Então, nós podemos entender se Santo Agostinho, este príncipe da igreja, que tanto contribuiu com a história do cristianismo, recebeu essa indagação, imaginemos nós. Então, é impossível nós darmos, como diz a questão 192 do Livro dos Espíritos, é impossível nós darmos um salto para um estado de espíritos perfeitos, sendo que a nossa cabeça ainda não tem a capacidade de ainda entendermos toda a obra de Deus. Porque há qualidade, como diz os Espíritos, há qualidades que são completamente desconhecidas e incompreensíveis para nós. Por mais perfeito, por mais que nos melhoremos nessa vida, ainda é preciso nós progredirmos muito, principalmente através de dois remos ou de duas asas que nos farão chegar à perfeição: o remo da moral e o remo do conhecimento. Então é necessário que nós passemos por esse procedimento para que nós cheguemos à nossa vida, à vida plena. É interessante que nesses percalços, por mais que a gente se transforme em criaturas boas e tenhamos essa percepção de uma vida futura, nós ainda temos ajustes e reajustes na vida presente. Interessante que nossos antepassados imaginavam que esses reajustes ou esses ajustes seriam castigos de Deus. E mais tarde nós descobrimos que Deus não castiga, que Deus nos educa e nos reeduca sempre. Todos os males que a gente causa pela nossa própria imprevidência ou pelo nosso desconhecimento, a nossa ignorância, todos eles são reajustados dentro de uma lei plena. É interessante que mesmo que muitas pessoas tenham uma vida absolutamente justas, elas ainda passam por reajustes incompreendidos pelo pensamento humano, sem a visão de Jesus ou sem a visão espírita. Na década de 80, houve uma grande enxurrada, um grande período de chuvas na região do Sudeste, principalmente em Minas Gerais, como tivemos agora em 2022. E certo dia os jornais anunciaram uma tragédia muito impressionante. Uma senhora que estava sozinha na sua casa, quando de repente a casa foi invadida pelas águas e derrubada, e aquela mulher morreu através do afogamento, sendo arrastada por essas águas. Então aquilo chamou muita atenção da comunidade mineira, quando Emmanuel aparece no Centro Espírita e deixa uma mensagem muito linda através da psicografia segura de Chico Xavier, explicando o porquê daquela morte. Então nos conta Emmanuel que aquela senhora, uma senhora muito bem estruturada, psicologicamente, moralmente, reabilitada, servidora do bem, da causa humana, sempre dispostas a ajudar alguém, tinha sido arrastada por aquela grande tragédia. E Emmanuel nos explica que aquela senhora, embora reajustada hoje, tinha sido, no Brasil imperial, o colonial, o finalzinho do colonial para o imperial, tinha sido a esposa de um senhor muito rico, de um homem muito rico, ou de vida muito boa financeiramente, e que tinha alguns escravos. Então, como o marido dela era um homem extremamente perverso, ele sempre
abusava das escravas e ela nutria por essas ações daquele homem um ciúme incontrolável. Então o que ela fazia quando ele tomava para si uma escrava como amante? Ela simplesmente pegava a moça, quebrava ali todos os dentes e muitas vezes, além de quebrar os dentes, ainda assassinava aquela pobre mulher e jogava nos rios. O tempo passou, ela desencarnou, voltou para o mundo espiritual, sofreu as consequências da delinquência, porque toda ação, como sabemos, indiscutivelmente terá uma reação para nós. Sofreu todas as agruras no mundo espiritual, reencarnou, passou ainda por muitos apuros, até que na última encarnação, completamente regenerada do sacrifício daqueles crimes praticados em vidas pretéritas, ela ainda restava esse último elemento, que era livrar-se completamente daquilo. Então, a enxurrada, a chuva, a grande chuva, serviu como elemento para que ela extirpasse o último índice desse crime da vida passada. Então, todos nós, na vida presente, somos o resultado do que fizemos na vida passada. É por isso que Jesus sempre nos chama a atenção para ficarmos atentos. Ele sempre nos chama a atenção para ficarmos atentos nas percepções da vida futura. O que nós fazemos hoje é aquilo que nós seremos amanhã. Quando dizia, bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque esses serão saciados. Então Jesus o tempo todo nos explicando a respeito da vida futura. A vida presente é apenas uma consequência do que vivemos e a vida futura será indiscutivelmente a consequência do que nós estamos fazendo hoje. Na questão A do Livro dos Espíritos, na letra A da questão 192, Allan Kardec pergunta se nós podemos fazer alguma coisa para que nos prepare com segurança para uma existência futura sem muitas amarguras. E os Espíritos respondem, sem dúvida. Pode realizar, qualquer um de nós pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Ou seja, quando nós fazemos a escolha para o caminho do bem, é necessário que nós tenhamos essa disposição para nos lançarmos no caminho do amor e da fraternidade. Então, somente através dessas modificações individuais, através desse melhoramento daquilo que nós nos esforçamos no hoje para sermos melhor do que o ontem, nos esforçamos no hoje para que o amanhã sejamos melhor do que o hoje, será indiscutivelmente o ponto principal para que nós possamos alcançar a nossa tão sonhada felicidade. É lógico que a felicidade ela ainda não é desse mundo, mas o esforço individual ele requer de cada um de nós uma atenção especial. Porque nós, na verdade, se nós observarmos o nosso procedimento, é de sempre estendermos para uma outra pessoa ou para um outro sistema as nossas principais dificuldades. Quase que a totalidade de nós seres humanos não encaramos frente a frente os nossos problemas. Sempre passamos esse problema para o outro. Ou culpamos alguém pela nossa infelicidade, pelo nosso atraso, pelo nosso infortúnio, sem termos o cuidado de fazermos uma alta reflexão do que nós somos e do que nós estamos fazendo. Então é necessário que tenhamos esse cuidado especial em refletirmos sobre nós mesmos. Allan Kardec, quando desencarnou, logo em seguida, ele desencarnou em 1869, se não me falha a memória,
Então, os seus amigos espíritas, eles pegaram todos os escritos de Allan Kardec e publicaram um livro que veio, né, a público no mês de janeiro de 1890. O livro intitulado de Obras Póstumas. Quando nós observamos esse trecho, né, essa compilação extraordinária de escritos de Allan Kardec, nós vamos encontrar lá no Credo Espírita, já no finalzinho, quando essa obra está sendo encerrada, né, nós vamos encontrar uma reflexão de Allan Kardec muito interessante para que nós possamos abrilhantar a ideia da nossa vida futura e do nosso progresso, e do progresso geral pelo qual nós somos partes fundamentais. Nos diz Allan Kardec, em um determinado capítulo de Obras Póstumas, do título Credo Espírita, ele diz: o homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as dificuldades da vida só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimento lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não revolta. Evitando tudo o que possa prejudicar o seu próximo por palavras e por atos, procurando, ao invés, fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros. Ninguém sofrerá com o seu contrato. Geralmente, a sua felicidade na vida futura, garante a sua felicidade na vida futura, porque quando ele se depura, tanto se eleva na hierarquia dos seres inteligentes e cedo abandonará esta terra de provações por um mundo superior, porquanto o mal que haja reparado nesta vida não terá que reparar em outras existências, porquanto na erraticidade só encontrará seres amigos e simpáticos, e não será atormentado pela visão incessante dos que contra ele tenham motivo de queixa. Então, essa reflexão de Allan Kardec, ela deixa para nós toda uma estabilização a respeito da nossa vida futura. O melhorarmos-nos a partir de agora, fazendo essa autorreflexão sobre o que nós somos, sobre o nosso papel na sociedade, tentando fazer tudo aquilo que Jesus nos explicou a fazermos, né? Então, desta maneira, a gente já assegura a nossa felicidade a partir dessa vida, porque não teremos nenhum contratempo, nenhuma infelicidade gerada pela nossa ansiedade, já que a ansiedade é um dos males do século, né? Que levará a uma quantidade gigantesca de pessoas a sofrerem deste mal e principalmente a cometerem um ato tão drástico que é o suicídio. Então, a reflexão que devemos fazer a respeito do nosso melhoramento nessa vida já nos assegura, numa vida futura, uma posição bem mais agradável. É interessante concluirmos que o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, na lei de amor e caridade, que sem ela não há como idealizarmos o futuro. Então, todo o ensinamento do Cristo, todas as explanações que os Espíritos nos fizeram, é justamente levando-nos a acreditarmos na lei de amor, de justiça e de caridade. É interessante que Jesus, quando esteve aqui conosco, nos deu toda a noção a respeito da vida futura. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um diálogo
esse capítulo intitulado, melhor dizendo, o capítulo intitulado de A Realeza, a verdadeira realeza, né? ou o meu reino não é deste mundo, nós temos um diálogo bem interessante com Jesus, com ele e Pôncio Pilatos. Logo após a sua prisão, Jesus foi levado ao governador, né, da Judéia, ao governador, para que o governador observasse se aquele homem tinha ou não algum crime. Então ele foi levado logo em seguida para aquilo que nós já conhecemos, né, que é o pedido de indulto que era dado a um dos acusados e condenados. Então Jesus teve um diálogo interessante com Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos pergunta para ele se ele é rei. E Jesus responde: tu dizes, né? E depois de um certo tempo naquela conversa, Jesus disse para Pilatos: eu vim para dar testemunho da verdade. Então todo aquele que está com a verdade me ouve. Era uma explicação profunda a respeito da natureza e da obra de Deus, a verdade. Ao ponto que Pôncio Pilatos ficou muito intrigado com aquela indagação: vim dar testemunho da verdade. Então Pôncio Pilatos pergunta: e o que é a verdade? Então Jesus não respondeu. Certamente porque não encontrava ali nenhuma abertura, percebendo que não encontrava ali nenhuma abertura para explanar uma explicação tão profunda. E Pôncio Pilatos novamente repete a pergunta: e o que é a verdade? Naquele momento, os evangelistas nos explicam que a grande multidão invade a sala de reunião, fazendo com que rompesse aquela sessão com o governador Pôncio Pilatos. E então Jesus não respondeu o que era verdade, né? Apenas disse que veio para dar testemunho da verdade. E nós nos perguntamos: e que verdade era esta? Qual seria a resposta que Jesus teria dado para Pôncio Pilatos? Se não dizer que a verdade é Deus, e que a verdade está com Deus, e que toda a obra de Deus é a verdadeira, fazendo aqui uma redundância, é a verdadeira verdade. É aquilo que Jesus veio nos explicar a respeito da criação do Pai. Então a verdade é Deus. E indiscutivelmente nós não podemos sair desta grande realidade que é Deus. De tal maneira que a vida futura é justamente este entendimento que a gente deve ter. Porque através dela é que nós participaremos e seremos criaturas ativas na projeção de uma nova humanidade. Uma humanidade que se desenhe de uma maneira diferenciada do que conhecemos hoje. Então a fé na vida futura é que nos assegura, a partir de agora, a partir de sempre, deste conhecimento, a termos fé em Deus, a sabermos que os problemas que nos atingem, ou os problemas pelos quais nós estamos passando, são problemas meramente temporários, e que brevemente tudo isso passará, e que nós indiscutivelmente entraremos em um novo patamar da vida, e desta maneira teremos cumprido o nosso papel na obra e também na criação de Deus. Que Deus nos ilumine e que nós tenhamos a paz necessária para enfrentarmos os desafios da vida e não perdermos a perspectiva e a esperança em Deus e na nossa vida futura. E com esta reflexão, convidamos a todos a fazer a nossa prece de encerramento. Primeiramente agradecendo a Deus, ao Pai Celestial, nosso Pai Celestial, pela vida que nos deu e pela vida que nos dá, pelo planeta que tão majestosamente criou para que aqui estivéssemos, pela vinda de Jesus, que serviu para nós e que serve para nós como farol a iluminar a nossa caminhada. Deus misericordioso, fortalecer a nossa fé, Senhor. Não nos deixe cair
na tentação do pessimismo, na revolta contra o sistema no qual nós estamos envolvidos, e que possamos ter a capacidade de amarmos indistintamente todos aqueles que estão ao nosso redor. Com esta súplica, Senhor, pedimos humildemente a permissão para dar por encerrada a nossa explanação da noite de hoje. Que assim seja. Muita paz a todos e o nosso muito obrigado.